Bem, então, ao invés de falar sobre Teorema de Bell, essas coisas que vocês conhecem tão aprofundadamente, é, eu resolvi pegar um tema mais simples, que é o da complementaridade, e explorar alguns refinamentos da visão do Bohr, e com isso examinando alguns experimentos interessantes. Então, o nosso tema é a dualidade onda-partícula. E as origens dela, bem, remontam a Newton, né? Se a gente quiser escarafunchar na história. E no começo do século XX, a gente sabe que o Einstein, né, se deparou com o conceito de fóton, mas o Thomson, né, o J.J. Thomson também foi nessa direção, por outros caminhos, o Bragg também. E o fenômeno na época, só para ilustrar, acho que é interessante, isso aqui é tirado de um manualzinho aí, mas essa figura representa a entrada de raio-x numa câmara, tipo câmara de Wilson. E o que se observava, claro, é que apenas algumas ionizações ocorriam aqui e ali, né? Mas eles pensavam, puxa, o raio-x, segundo a nossa hipótese, é uma onda contínua, né, espalhada, é um pulso, né, um pulso. E então a gente esperaria que essa excitação, que essa ionização fosse uniforme, e não é, né? Então esse talvez seja o primeiro momento em que no contexto quântico se deparou, né, com um efeito que a gente pode chamar de dualidade onda-partícula. Essa fotoionização é algo que o Einstein se refere no trabalho dele como uma das três coisas que ele conseguia explicar, né? E, enfim, então essas são as origens. Quem tiver interesse, tem um livro do Wheaton, que é muito interessante, O Tigre e o Tubarão. É, o resto daqui eu vou passar rapidinho, que vocês conhecem muito bem. Eu, sei lá, estava entusiasmado com as figuras, coloquei aí figurinha, né, essa é a segunda evidência direta de ondas eletrônicas, né? Então, passando aí por de Broglie, Davidson e Germer, Thomson e Rich. E agora falar um pouquinho do experimento da dupla fenda, que também vocês conhecem super bem, mas eu quis trazer essa figurinha do Young, né? Que é a original. Aqui a separação do D é maior, né, do que entre E e F. Em outras versões o pessoal modificou isso. E essa figurinha muito interessante, verde aí, está no texto do Young. Ele meio que, né, traçando aí as linhas de interferência destrutiva e construtiva a partir de uma fenda. Enfim. E, finalmente, com elétrons, esse é o famoso experimento da dupla fenda, né? Essa aqui é a dupla fenda. Mas esses experimentos com elétrons já tinham sido realizados com muita precisão em outras configurações pelo Molenstedt, né? Então, na Alemanha do pós-guerra, um dos primeiros grupos de física que passaram a se destacar foi esse grupo de Tübingen, em, trabalhando com elétrons, né? Interferência de elétrons. E, finalmente, na década de 80, a gente entra na era em que você consegue, de alguma maneira, ver a formação ponto a ponto de elétrons, no caso de elétrons, e também de fótons, né? Então, qualitativamente, são semelhantes. E, então, é mais ou menos isso. Esse diagrama, ele é muito, né, impactante para quem não conhece, né? A franja de interferência que a gente observa classicamente, ela vai sendo construída ponto a ponto. E muitos, então, falam que isso é uma expressão da dualidade onda-partícula, né? Porque você tem pontinhos que são expressão de algo corpuscular e você tem as franjas de interferência, que é algo ondulatório. Então, as duas coisas estão juntas, né? É, é, Bem, outra coisa que a gente não vai explorar muito é o seguinte: há uma concordância sobre, quer dizer, há um fato objetivo. O fato objetivo é algo que todo mundo aceita. É algo que não é dependente da cultura, né?
Então, a ciência pode ser considerada uma coisa construída, mas ela é construída de tal maneira que ela chega em resultados que são o que a gente chama de objetivos. Por outro lado, quando a gente se pergunta, mas por que que esses elétrons conseguem, como é que eles conseguem chegar lá na tela seguindo franjas de interferência? Será que o elétron é uma onda? Será que ele é um surfista surfando numa onda? Será que o elétron é uma partícula seguindo leis, que são leis que por alguma razão geram esse comportamento? Isso a gente chama de interpretação. Então, a interpretação, né, é um retrato que a gente faz sobre o que está acontecendo, mas que não dá para a gente testar. Não dá para fazer um experimento para decidir, pelo menos não hoje em dia, qual dessas hipóteses é correta. A interpretação, ela sim é sujeita às pressões culturais, né, porque ela é uma escolha convencional que diferentes grupos adotam. Essas interpretações podem ser realistas ou antirrealistas, né, instrumentalistas, mas vamos deixar isso de lado e prosseguir aqui na nossa exploração. E o primeiro ponto é que o que a gente chamou de dualidade onda-partícula até agora é uma versão que a gente pode chamar de fraca, né? Ou a versão número 1, porque não é a versão que o Bohr adotou, né? Quando o Bohr fala em dualidade onda-partícula, ele está querendo dizer outra coisa. Então, o Bohr, o que ele vai dizer? Ah, aqueles pontinhos que você está vendo ali, esse é devido ao postulado quântico, segundo o qual todos os processos físicos quânticos têm uma descontinuidade essencial e a transmissão de energia quantizada. Foi o que o Planck descobriu. Então, para o Niels Bohr, o primeiro princípio da quântica é o postulado quântico. E o segundo princípio da quântica, que é o princípio da complementaridade, então, assim, nesse experimento anterior, isso para ele vai chamar isso de um fenômeno ondulatório. Aqui não tem dualidade nesse sentido dele, né? Porque o pontinho ele vai dizer que é o ponto de partida da quântica. Todos os fenômenos são quantizados. E, nesse caso, eles se organizam de acordo com franjas de interferência. Então, para a gente entender isso, a gente tem que usar um modelo mental ondulatório, né? Então, o que seria um fenômeno corpuscular? Seria algo assim. Então, você tem aqui uma difração por uma fenda única. A gente até desenha classicamente como uma ondinha, né? Tem uma explicação ondulatória clássica. Mas no momento que aquele quantum é detectado aqui, nesse momento você pode atribuir uma trajetória a esse quantum. Essa trajetória para o passado, né? Quer dizer, no presente você não consegue fazer nada, mas uma vez que foi detectado aqui, aí para o passado você pode dizer, se ele passou, ele só pode ter passado por aqui, aqui no meio não tem nenhum campo, não tem nenhuma força, então é razoável supor que ele seguiu uma linha reta e, portanto, temos uma trajetória. Então, isso é um fenômeno corpuscular para o Bohr. Ele envolve uma detecção pontual, que nem no outro caso, ondulatório. A diferença é que no caso ondulatório, você, né, tem duas fendas, você não tem como dizer por qual, né, você não pode traçar uma trajetória. Esse processo de você dizer qual é a trajetória que a partícula rumou é chamado retroaudição. É uma previsão para o passado. É uma hipótese, né? É uma hipótese interpretativa. Você não precisa aceitar isso se você não quiser. Você pode supor que a onda é real e que ela sofre colapsos. Esse é um outro tipo de relato, né? O Bohr não trabalha com a noção de colapso, de redução de estado. Quer dizer, formalmente sim, mas em termos de descrição do que está acontecendo, ele evita ao máximo essa ideia. Bem, então tá. Então, com isso a gente entra no mundo da interpretação da complementaridade. Ela trabalha com uma noção de dualidade onda-partícula, que é uma dualidade entre arranjos experimentais. Não sei onde eu coloquei isso, perdi aí em algum slide, mas você faz um experimento, ele vai ser ou compreensível em termos ondulatórios, ou compreensível em termos corpusculares, nunca ambos ao mesmo tempo. Então, a tese forte da complementaridade é que você não pode ter ao mesmo tempo franjas de interferência e retrodizer trajetórias ao mesmo tempo. Isso seria um resultado empírico, vamos dizer assim. Bem,
Então, agora eu vou explorar algumas características da visão dele. E a primeira a ser chamada a atenção é essa noção de totalidade ou holismo, que está ligado com a discussão do Einstein, Podolsky e Rosen, e que está ligado à resposta que ele deu. E a resposta que ele deu, ela, né, deixa a gente meio coçando a cabeça, porque ele fala que não ocorre um distúrbio mecânico instantâneo. Não, então, assim, no certo sentido, ele defende a localidade. Então, ele aceita isso do EPR, tá bom. Concordo que não é possível um distúrbio mecânico de um sistema para o outro. Mas há essencialmente a questão de uma influência nas próprias condições que definem os tipos possíveis de previsões relativas ao comportamento futuro do sistema. Então, o que ele está meio que dizendo é, olha, o sistema quântico de duas partículas é um sistema global, tem uma totalidade. Se você muda uma coisa aqui, mudou tudo, né? Então, modernamente, alguns chamam isso de não separabilidade. Então, o Bohr, de certa forma, de maneira intuitiva, né? Isso não estava muito claro para ele, mas, no certo sentido, ele tem que aceitar uma espécie de localidade, porque macroscopicamente é o que a gente conhece como fenômenos naturais, mas, ao mesmo tempo, ele joga ali algo que seria equivalente a uma não localidade, mas mais fraca, né? E são coisas exploradas aí no teorema de Bell para variáveis ocultas estocásticas, né? Então tá. E uma consequência disso é que se eu quero, então, eu quero chamar isso de onda, ou isso de partícula. Então, em primeiro lugar, eu não estou falando sobre a realidade, eu não estou falando que na realidade temos uma onda, temos uma partícula. O Bohr, ele está dizendo, para entender esse sistema, você tem que usar um modelo ondulatório ou um modelo corpuscular. Então, ele não é um realista, ele não está ali falando, não está preocupado em dizer o que está acontecendo na realidade. Ele encontrou uma maneira didática, que é muito usado didaticamente, as pessoas ficaram felizes com isso. E a rigor o que ele está dizendo é que a gente pode usar uma representação, uma maneira de explicar, num caso, ou então, que é o corpuscular, ou o ondulatório, e que essa descrição se aplica ao todo do experimento. Então, não se aplica só ao quantum, se aplica também à aparelhagem experimental. Tá. E aqui é só um comentário de que a maneira que eu trabalho esses conceitos, eu já apresentei, é chamar um fenômeno ondulatório como aquele que apresenta franjas de interferência, e fenômeno corpuscular é aquele no qual você pode fazer uma retroadição. Então, um fenômeno específico, o que é? É um objeto quântico, um arranjo experimental e uma detecção. Porque você não pode dizer nada antes de terminar o experimento, né? Você tem que esperar a detecção final ocorrer para você poder atribuir o termo ondulatório corpuscular para o teu sistema. Por quê? Porque tem as questões do experimento de escolha demorada, mas que a gente não vai entrar aqui agora. Bem, a gente vai ver que tem fenômenos intermediários, né? Então, para enunciar o princípio de complementaridade de uma maneira que seja consistente com os fenômenos intermediários, a gente então diz que, por exemplo, é impossível ter ao mesmo tempo franjas de interferência com visibilidade máxima, que seria um fenômeno 100% ondulatório, e trajetórias de partículas inferidas com certeza, que seria um fenômeno 100% corpuscular. Então, a afirmação empírica é de que essas duas coisas são impossíveis. É algo que a realidade poderia, em princípio, violar isso. Então, há um conteúdo empírico nesse princípio, da maneira que foi formulado. Bem, existem alguns experimentos onde você não pode... Deixa eu só dar aqui direto. Então, esse experimento aqui é um intervalo de Mazender com polarizadores. Então, acaba acontecendo que, sem os polarizadores, toda a luz vem para cá e nada vem para cá, porque aqui tem interferência destrutiva. Mas com os polarizadores, a luz vai estar oscilando em diferentes direções, né, de polarização,
e acaba que uma não interfere destrutivamente com a outra. Então, no final das contas, você tem aqui um fenômeno que a tendência é a gente dizer que é corpuscular. Em que sentido? Porque aí, né, a história que se conta é, aqui esse fóton está associado com uma polarização, essa aqui é uma polarização ortogonal, então você tem uma maneira de... Esse fenômeno seria corpuscular, mas você não consegue reproduzir a trajetória. Se o fóton chega aqui, você não sabe se ele veio por aqui ou por aqui. Então você não tem informação de trajetória. Agora, o ponto é que, em princípio, você pode extrair essa informação. Você pode colocar né, separar aqui os componentes e, finalmente, né, se você obtiver um clique aqui nesse 0% aqui, você sabe, então, que o fóton seguiu esse caminho por aqui, então você tem a trajetória. É claro que eu estou indo rápido, né? Quem não... É uma coisa bem conhecida, mas quem não conhece isso tem suas sutilezas, né? Mas, tá, então, isso é só para dizer que é possível você fazer modificações experimentais que preservam o tipo de fenômeno para você poder aplicar aqueles critérios lá, para chamar uma coisa de fenômeno corpuscular ou ondulatório. Bem, então vamos agora explorar outro refinamento, que é que dizer tipo de fenômeno é onda ou partícula, né? Isso vai depender do quantum detectado, não é só do experimento. Então vamos lá. Então temos aqui um experimento que seria o quê? Interferência, dupla fenda, aqui tem, né, franja de interferência, claramente isso aqui é um fenômeno ondulatório. Agora, a gente coloca os polarizadores, que nem a gente viu naquela versão anterior. Então, isso vai fazer com que toda a luz daqui esteja polarizada ortogonalmente aqui, você não vai ter nenhuma interferência. Beleza. E agora, finalmente, você coloca um outro polarizador aqui, num ângulo intermediário, no 45 graus. Então, nessa região aqui, você vai voltar a ter a interferência. Então, isso é chamado de apagador quântico, né? E nessa região aqui, você não vai ter interferência. Então, assim, se o quantum é detectado aqui, você vai chamar ele de corpuscular. Se o quantum é detectado aqui, você vai chamar ele de ondulatório, né? Porque o quantum que cai aqui é aquele que... Bem, o desenho não está muito bem feito, mas quando essas duas componentes aqui incidem aqui sem passar por esse filtro, é uma situação análoga a essa, a gente associa um fenômeno corpuscular. E nessa regiãozinha aqui, onde a gente colocou esse terceiro polarizador, né? Tudo bem? Então, esses são... A gente está assim, explorando os refinamentos dessa interpretação. Bem, vamos fazer uma pausa, que para vocês vai ser um refresco, né? Que é falar um pouquinho da matemática. Mas é uma matemática super trivial, né? Então, aqui seria a função de onda associado a componentes passando por uma fenda A e fenda B. E a probabilidade, você eleva isso ao quadrado, módulo ao quadrado, blá, 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 e tem os termos de interferência. Agora, vamos ver o que acontece se você acopla esse sistema a um outro sistema. Que sistema seria esse? Bem, por exemplo, o anteparo, né? O anteparo é um sistema. Há uma interação entre o elétron e esse sistema. Se o elétron modifica o sistema, o que vai acontecer? É o que a gente vai ver agora. Mas eu já vou antecipando que, para você ter interferência e vê-la, você exige que esse termo aqui, que representa o anteparo, não se modifique. Que o estado quântico dele não se modifique. Mas como que não vai se modificar se os elétrons interagiram? Vai ter que se modificar, né? Então, uma saída é você falar, tá, mas a gente pode, então, descrever esse sistema como um estado coerente de Glauber. Nesse caso, a troca de ou de um quantum, não vai modificar o estado. Essa é a definição do estado coerente de Glauber, né? Então, é um estado que está associado com o estado clássico, né? A classicalidade. Então tá, então isso é uma intuição interessante de ser explorada. Mas vamos seguir aqui e vamos supor, então, que, na verdade, ao contrário do que a gente supôs anteriormente, vamos supor que quando
o elétron passa pela fenda, essa fenda pode, né, a gente pode, por exemplo, pôr um detector ali. Se ela passa pela fenda A, o detector vai para um estado ortogonal. Se ele vai pela fenda B, o estado final do detector é um outro estado ortogonal. Então, nesse caso, tudo isso para dizer que, na hora que você vai calcular as probabilidades, esses termos ortogonais se cancelam. E aí desaparecem os termos de interferência. Então, isso é uma coisa bem simples, mas ela demorou para ser explicitada, né? Ela só foi explicitada mesmo, até onde eu percebi, em 78. Quer dizer, até 78, aparentemente, em experimentos de interferência, esse tipo de coisa, envolvendo pares de partículas, por exemplo, ninguém se chamou atenção para o fato de que vamos dar uma olhada no experimento em que isso acontece. Então, por exemplo, aqui já envolve pares de partículas, né? Então, você tem, sei lá, um pósitron e um elétron se colidindo, aniquilando, formando pares de raios gama, né? Os raios gama saem em direções opostas, vamos supor que é tudo bonitinho. Então, se um raio gama vem por aqui, o outro vem por ali. Se o raio gama vem por aqui, o outro vem por aqui, né? São pares. Será que o raio gama que vem para cá, ele, ao passar por uma dupla fenda, ele vai gerar uma franja de interferência? Por que não, né? Você tem um raio gama, sei lá, poderia esperar que há interferência, né? O formalismo vai nos dizer que não. E o princípio de complementaridade, nesse caso, nos ajuda. Ele diz o seguinte, olha, se houvesse interferência, e houvesse, né, se houvesse franja de interferência aqui, para cada raio gama detectado, eu posso analisar o seu irmãozinho e indicar qual é o caminho que ele seguiu, né? Quer dizer, eu posso fazer uma coincidência temporal. Então, tem um clique aqui. Esse clique aconteceu nessa janela temporal. Vamos ver onde que está o irmão dele. Está aqui. Então a gente sabe que o irmão está seguindo essa trajetória aqui. E se ele está seguindo essa trajetória, esse que veio para cá necessariamente passou por A. Então eu teria informação de trajetória junto com uma franja de interferência. Isso viola o princípio de complementaridade. Então, o princípio de complementaridade, né, exige que não haja franja de interferência aqui. Então, isso é um exemplo de uso do princípio de complementaridade, né? E é uma maneira de, conceitualmente, exprimir isso que esses autores exprimiram matematicamente de maneira bastante simples. Nesse caso, pelo fato de que o elétron em questão se acopla a um segundo sistema, né? Então tá. Tudo bem? Ok. Então a gente está vendo assim algumas aplicações, alguns refinamentos do princípio. Vamos ver, a gente vai ver mais dois. O primeiro é bem conhecido, são chamados fenômenos intermediários. Outra surpresa, né? Demorou até 79 para as pessoas perceberem que fenômenos intermediários poderiam acontecer. E é uma coisa tão simples quando a gente começa a olhar, né? Então, Walters e Zurek foram os primeiros a postular isso. O sistema deles era meio estranho, não era muito factível, mas aí o Bartel, logo em seguida, percebeu que a coisa era mais simples. E ele propõe um experimento simples assim. O que a gente tem aqui? De novidade, a gente tem a dupla fenda, tudo bem, normal, e tem a lente convexa aqui. Então, a junção de uma lente convexa com dupla fenda é uma brincadeira interessante. A gente vai ver mais sobre isso daqui a pouco. Aqui nesse plano de imagem, né? Eu acho. Não, que plano é esse? Enfim, nesse plano aqui onde ocorre a interferência, aqui a gente vai dizer que nessa região o fenômeno é ondulatório. Agora, esse detector, se o detector for colocado aqui atrás, ele consegue discernir qual é a fenda, né? Essa é a novidade desse tipo O fato de ter uma lente aqui permite que, em regiões fora dessa região aqui, você consiga ter informação de trajetória.
Então, afinal, esse fenômeno é corpuscular ou ondulatório, né? Bem, nesse caso, a gente vai explorar isso daqui para frente, mas nesse caso aqui, como a gente está medindo aqui e sabe a trajetória, a gente vai dizer que ele é corpuscular. Mas se o detetor tivesse aqui, a gente falaria que ele é ondulatório. E na passagem daqui para cá, né? Então, esse é o raciocínio do Bartel. Ué, você está tendo uma transição contínua entre o fenômeno ondulatório e um fenômeno corpuscular, então você espera que haja fenômenos intermediários. Bem, esse exemplo, ele é um pouquinho... Eu não consegui, assim, decifrar completamente ele, mas tem um exemplo mais simples ainda, para a gente ver que essa história de fenômeno intermediário é uma coisa bem banal. E o bacaninha é que você pode... você tem uma medida direta do grau de quão ondulatório é um fenômeno através da visibilidade. Então, se a visibilidade é 1, fenômeno ondulatório. Se a visibilidade é 0, fenômeno corpuscular. E se a visibilidade, vamos dizer, é meio, né? Você define assim, né? Esse número, aí você vai concluir que esse fenômeno é 50% ondulatório e 50% corpuscular. E o fenômeno mais simples que tem, eu acho, é o nosso velho experimento da dupla fenda, em que você tem algo assim, né? Aqui no meio, como você está exatamente entre as duas fendas, é natural que seja uma região que a gente considera ondulatória. Quando você está muito longe aqui para fora, né? Então a gente está supondo assim, que a fenda número 1 tem uma gaussiana, um envelope gaussiano, que seria isso, e dentro desse envelope tem as oscilações. Para a fenda 2, quer dizer, eu falei uma besteira agora, mas não tem oscilação para uma fenda única, mas para essa outra fenda o teu envelope é esse. E quando você abre as duas fendas, o envelope total é esse, mas é só nas regiões em que há coincidência dos envelopes é que você vai começar a ter oscilação. E a contribuição vai ser desigual, só no meio que a contribuição é igual. Então, no meio, você pode chamar o fenômeno de ondulatório. Aqui, você sabe que o elétron veio dessa fenda aqui, porque, por causa da geometria do problema, essa informação não chega até lá. E nessa região intermediária, aqui é a região do fenômeno intermediário, que é justamente quando as oscilações aí não são completas, a visibilidade é diferente de 1. Então, o fenômeno ondulatório é uma coisa bem... desculpa, o fenômeno intermediário é uma coisa bem simples, está o tempo todo aí do nosso lado, e a gente só não viu por falta de, sei lá, a pergunta certa não foi feita, mas uma vez colocada, surge o problema. Puxa, o Bohr falou que o fenômeno é ondulatório corpuscular, agora a gente está vendo que tem fenômenos que são intermediários. Ou seja, porque isso aqui, na verdade, a gente fala, é um experimento. Tá, mas na verdade, cada detecção é um experimento diferente, porque muda a geometria do problema. Então, o experimento aqui vai ser um fenômeno intermediário. Então, isso derruba a interpretação da complementaridade? Bem, poderia derrubar, talvez, poderia ser usado como uma crítica, mas, por curiosidade, como a descoberta desses fenômenos se deu num contexto simpático à interpretação ortodoxa, isso não foi levantado como um problema, uma refutação para a interpretação da complementaridade. Por quê? Uma das razões é de que você ainda tem os pares complementares. Então, se você tem algo que é 33% corpuscular e 66% ondulatório, um experimento desse tipo, você pode ter um experimento complementar que vai inverter essas proporções. Então, você ainda tem pares, não são mais pares 100% ondulatório corpuscular, mas são pares, fenômenos intermediários de um tipo, e ele vai ter o seu par. Então, em algum sentido, a interpretação da complementaridade se mantém, né? O Bohr não pensou nisso, ela sofreu, vamos dizer, uma relativização, mas sobreviveu, né? Vamos dizer assim. E agora, o último experimento que a gente vai examinar é o experimento de Afshar, que é um desafio para a interpretação ortodoxa. Esse experimento é interessante da gente entender. É só a gente acompanhar aqui e entender. Se vocês não conhecem, não é tão difícil que não dê para entender. Então, como é que a gente começa? A gente começa com a seguinte situação. Olha, no experimento de dupla fenda, você tem franja de interferência, né? Isso aqui é um defasador, né?
se eu girar o defasador, a franja vai correr, né? Mas tudo bem. Então é uma maneira, vamos dizer, de eu checar se meu experimento é ondulatório ou não. E é curioso e meio óbvio que se eu colocar uns fiozinhos, uns arames bem fininhos na região escura, isso não vai modificar nada, né? Na região escura eu não tenho detecção de nada. Então, no limite, para esses fiozinhos ficarem bem fininhos, a inserção desse arame não vai modificar em nada, né? Tranquilo? Esses são os elementos que vão ser usados pelo Afshar. Bem, a gente então já viu um experimento que envolve franja e lente. O experimento de Afshar também envolve... o que eu falei? Não, eu falei fenda, né? Não franja. Fenda e lente. A geometria muda um pouco, mas o efeito é mais ou menos o mesmo. Então, com a lente aqui, eu consigo, em D2, saber por onde que veio o quanto em questão, no caso o fóton. E aqui também eu sei que ele veio por aqui. Mas nessa região eu estou tendo interferência, né? Eu estou colocando a lente justamente na região de interferência. Então, a gente começa a ver que tem aí um pouquinho das duas coisas, né? Trajetórias e interferência. Será que isso vai atrapalhar a interpretação da complementaridade? Por exemplo, vamos aplicar o critério de mudar a fase aqui. Se eu aplicar a defasagem aqui, isso não vai modificar em nada a taxa de detecção aqui. Fica que é um fenômeno corpuscular mesmo, nos detectores, né? E claro, isso pode ser muito... Ah, não, mas por onde que veio o fóton? Se é corpuscular, ele saiu dessa fenda. Mas quando chega aqui na lente, por onde ele passou? Não, por onde ele passou aqui, eu não sei, né? Eu não tenho a trajetória dele aqui, eu tenho só a trajetória dele nesse ponto aqui. Então, agora a ideia do Afshar é o seguinte, olha, tá bom, a medição está sendo feita aqui. Então, o fenômeno é corpuscular. Mas eu posso colocar aquelas grades na figura de interferência. E quase nada vai modificar no experimento, né? Ele, em termos práticos, tem uma redução de 2%, né? Que é porque o arame tem uma espessura finita e a coisa não é perfeita. Você pode também pensar que esses arames são detectores. Então, seria um detetor de resultado nulo. Então, você está fazendo dois experimentos, né? Aqui que você está medindo posição e aqui você está medindo posição também, mas você está tendo... se você for perguntar qual é o fenômeno que eu estou medindo aqui, você vai concluir que ele é um fenômeno ondulatório. Aqui você não consegue dizer qual é a trajetória que ele seguiu. Então, a conclusão do Afshar é que isso viola o princípio de complementaridade, porque você tem ao mesmo tempo um fenômeno corpuscular e ondulatório. E então seguiu-se uma discussão sobre isso, tocando em pontos meio que interessantes, mas não centrais. Mas me parece que a resposta é muito simples, na verdade. É só você reconhecer, deixa eu ver, que é o raciocínio dele, né? Foi mais ou menos o que eu já falei. Você tem franja de interferência juntamente com informação de trajetória. Então, para escapar desse paradoxo, a solução, me parece simples, é você fazer mais um refinamentozinho na interpretação ortodoxa. É você dizer, olha, se eu detecto um quantum aqui, eu vou dizer que ele é corpuscular ondulatório em relação a um trecho específico. Em relação a 1, ele é corpuscular. Em relação a 2, ele é ondulatório, né? Porque o que eu detecto aqui, eu não tenho informação nenhuma sobre a trajetória nesse trecho aqui. E, finalmente, uma coisa meio que, né, trivial, se eu meço aqui o meu fóton, em relação a essa própria região, eu vou ter um fenômeno que é trivialmente corpuscular, né? Então, o fenômeno aqui é corpuscular, aqui é ondulatório, aqui vai ser corpuscular, e tem as transições aqui que a gente pode dizer que são fenômenos intermediários.
Então, o que está acontecendo? Deixa eu só dar o exemplo aqui do Mazender. No Mazender, a gente olha e fala, fenômeno ondulatório, né? Mas, nesse trecho aqui, o fenômeno é corpuscular, né? E nesse trecho, o fenômeno é corpuscular também. Então, na verdade, o tempo todo a gente estava meio ignorando isso, mas, na verdade, o ponto é esse. Refinamento. Para associar o termo ondulatório corpuscular, não basta todas aquelas condições prévias, também temos que ser claros sobre qual trecho que a gente está se referindo. Né? Aqui é corpuscular, aqui é ondulatório e aqui é corpuscular. Oi. Você fala que você sabe do detector, você sabe da trajetória, né? Uhum. Você veio, sabe a trajetória completa, mas você sabe de Uhum. onde ele saiu. Isso. Exato. Então, você tem retrodução, né? Mas a retrodução é mais ou menos o que está explicado aqui. Para esse fóton aqui, a gente meio que projeta esse caminho. Então, como você salientou bem, você não tem um caminho único, né? Nessa região, especialmente, você não tem, mas você tem aqui um conhecimento de por onde ele passou, né? A partir daqui, sim. Então, se fosse se a gente quiser interpretar de maneira corpuscular, a gente diria que a coisa que passou aqui seguiu um desses caminhos aqui. A gente não sabe qual, então a gente fala que é uma superposição desses caminhos todos, o que equivale à descrição ondulatória. Então é isso. Então, com esse refinamento mais ou menos simples, a gente concede ao Afshar um mérito de ter apontado algo realmente que ninguém tinha pensado, mas dessa maneira a gente meio que resolve a nossa questão e continuamos então com o princípio de complementaridade como algo útil que a gente pode usar em diferentes momentos, especialmente para analisar um experimento sem usar equações. A gente dá uma olhada prévia só e faz uma análise em termos de o que vai acontecer, né? Outra coisa também que resulta disso é que aquela dualidade forte e dualidade fraca, que eu falei no começo, que são coisas diferentes, elas meio que são conciliadas, né? Deixa eu ver se tem uma figurinha aqui. Não, deixa eu pegar uma figurinha. Eu teria que pegar a figurinha do... Bem, imagina um experimento com aqueles vários pontinhos lá, né? Então, o fenômeno é corpuscular ou ondulatório? Deixa eu colocar aqui, vamos voltar lá. Não pensei nisso, pensando agora. Então, vamos pegar um experimento desse tipo. Então, a dualidade fraca está dizendo que você tem fenômeno corpuscular, que são os pontos, e tem fenômeno ondulatório, que são os franjas de interferência. O Bohr falaria, não, isso é fenômeno ondulatório só, não tem dualidade aqui. Aqui tem dualidade em relação a um outro experimento possível. Então, agora o que a gente pode dizer é o seguinte, em relação às fendas, esse fenômeno é ondulatório. Mas em relação ao que está sendo medido no próprio detector, na região próxima do detector, a gente pode dizer que é um fenômeno corpuscular. Ou seja, logo antes da detecção, segundo a interpretação ortodoxa, né? Logo antes da detecção, após a detecção ser realizada, eu posso dizer que o objeto quântico estava nessa região aqui, estava próximo aqui, estava nessa vizinhança, né? Então, isso seria uma aplicação daquele desse último refinamento que eu falei, e concilia essas duas abordagens da dualidade onda-partícula. Porque, então, a gente concorda que realmente esse fenômeno ele é corpuscular em relação a uma região próxima do aparelho, ele é ondulatório em relação às fendas. E então ele certa medida ele é os dois ao mesmo tempo. Então isso satisfaz a dualidade fraca, mas ao mesmo tempo não viola a dualidade forte, porque a dualidade forte agora passou a aceitar a possibilidade de que o mesmo experimento possa se referir
a fenômenos diferentes dependendo do trecho que a gente está considerando. Então, é dessa forma que essas duas dualidades ficariam conciliadas. E se a gente quiser também pensar, se a gente quiser pensar no princípio quântico, postulado quântico, que diz que toda medição ela é quantizada, né? Você também, de certa forma, esclarece um pouco melhor a relação disso com a complementaridade de uma maneira análoga do que eu acabei de falar. Então, finalmente, conclusões, o que a gente viu hoje? A gente viu um pouquinho da interpretação da complementaridade e vimos 3 desafios que foram respondidos com refinamentos. Então, só relembrando, o conceito de fenômeno se aplica não só à natureza do objeto quântico e à totalidade da montagem experimental, como o Bohr salientou, mas também ao quanto individual detectado. O mesmo experimento pode ter um quanto num detector que é ondulatório e em outro detector ele é corpuscular. 2, deve-se admitir fenômenos intermediários, que vêm sempre em pares complementares. E, por fim, o experimento de Jaffer deixou claro que o tipo de fenômeno associado a uma detecção deve fazer referência ao trecho de propagação do quantum associado. Então tá, então era isso. No experimento de Afshar que você comentou mais cedo, não fica, não sei se dá para interpretar dessa maneira, mas me parece que toda vez que você tem alguma espécie de interação, ou seja com o pulso, ou seja com a partícula, tem a possibilidade de uma troca de natureza. Porque ali, por exemplo, você coloca uma onda que passa pelas fendas, e daí até então a gente está interpretando aquilo como ondas porque vai ter o padrão de interferência. Daí você coloca aqueles gravetinhos, né, aqueles arames que você mencionou, e depois que passa pela lente, no final, nesse D1 e nesse D2, você tem as coisas como se fossem partículas. E daí você diz que a gente não pode afirmar nada nas trajetórias intermediárias, correto? E que daí separa-se, né, isso em 3 partes, né, um, dois, três ali, sendo a lente, a fenda e o D1 e o D2. Então me parece, eu só estou pensando um pouco aqui, né? Me parece que toda vez que existe uma interação, pode haver essa troca de natureza onda-partícula. Isso, um, dois e três, exatamente. Exatamente. Ache uma troca de tipo de fenômeno que não requer a interação com, né? Eu acho que dá para imaginar, talvez, mas eu teria que pensar um pouco. Isso. Porque O sistema, se eu deixasse a onda livre, a onda estaria se propagando. Agora eu coloco alguma coisa para interpretação. Uma coisa que vai fazer necessariamente que ela. Parece que nesses momentos só que eu posso afirmar alguma coisa com a natureza. Porque me parece que é o que está acontecendo, né? Hora usa lente para fazer isso acontecer, hora usa as fendas, hora usa os pontos. Agora, uma coisa que eu não salientei aí, não sei se, é que você pode modificar o tipo de fenômeno, de onda para partícula, sem alterar a função de onda do sistema, né? Quer dizer, falando assim fica extremo, mas quando você vê os exemplos, você vê que é mais ou menos simples. Enfim, mas aí teria que dar uma olhada nos experimentos, mas... Eu tenho basicamente 2 perguntas. Uma, na verdade, na hora que eu estava pensando nela, o senhor mudou de slide e apareceu a resposta. É, e assim foi muito legal. A minha pergunta seria, porque alguns autores, até, e é o que o senhor colocou no slide, concorda que o Bohr, ele aprimorou a interpretação dele depois do EPR. Né? E é até natural, assim, pelo próprio contexto das conferências que tinham, tipo o Solvay e tal, o Einstein fazia um experimento de pensamento, ele tentava responder e tudo, então, assim, acho que isso é natural. Tipo, acho que o próprio Arthur Fine
segue nesse caminho da mudança, do aprimoramento. Aí a minha pergunta era nesse sentido porque alguns autores acham que não, e aí eu tenho minhas dúvidas porque o Bohr é um autor muito difícil de entender, assim, o que ele escreveu. Tem até um negócio que eu não sei se é verdade, mas eles falam que na hora de imprimir um paper dele, eles trocaram 2 páginas de ordem e eles só foram perceber isso muito tempo depois. Eu não sei se isso é verdade, mas eu acho que da forma que o Bohr escreve, eu não acho improvável, não. Então, a minha dúvida seria se é pela dificuldade de entender Bohr o que ele disse, e talvez ele já tenha dito aquilo e ele só disse de uma forma melhor depois, ou se ele realmente aprimorou a formulação. Então, há um certo consenso que houve uma evolução do pensamento dele entre 27, 28 e 35. Uma coisa que ele fez que é interessante, quando você lê o artigo inicial dele, quando ele fala em complementaridade pela primeira vez, ele fala uma coisa que eu acho bem legal, que é a complementaridade entre definição e observação. O que ele quer dizer com isso? Que para você definir um sistema quântico, você tem que dar a função de onda dele, e a função de onda, você supõe que ele é um sistema isolado, para ele evoluir de maneira unitária, bonitinho e tal. Beleza, então você conseguiu definir o seu sistema de maneira muito clara, porém, você não consegue observar. Para observar, você precisa interagir e abrir o sistema vai ter que ficar aberto. Você tem que medir, né? E então aí ele apresenta essa primeira esse par de complementar, que seria que ele chama de definição e observação, e está bem no começo do artigo dele, é o primeiro que ele apresenta. O que parece que aconteceu é que depois ele ficou meio encafado, porque assim, mas espera aí, mas como é que eu posso falar de um sistema que não é observável, né? Eu não quero, né, criar um sistema filosófico para a filosofia da física em que eu faça referência a algo inobservável. Então ele meio que abandona esse par complementar, esse tipo de complementaridade. Então isso é e no primeiro texto dele ele não é muito claro, ele não fala claramente que tem um certo arranjo que a gente associa a um fenômeno ondulatório e outro arranjo que a gente associa a um fenômeno corpuscular. Isso vai surgindo aos poucos e em 35, depois do EPR, o que ele passa a salientar é a noção de totalidade, né, que foi a saída que ele encontrou. E aí meio que as coisas se encaixaram e ele passou então a... Enfim, então acho que houve alguma evolução do seu pensamento, sim. A segunda pergunta, eu até vou precisar formular rapidamente aqui, porque me respondeu parte dela. É, Desculpa. Tá do EPR. Ah, justo. A resposta do Bora, o EPR, ele hora nenhuma critica, ele, em hora nenhuma ele aponta erro nas contas que o EPR trouxe. Ele aponta um erro filosófico, assim, né, no sentido de atacar a definição de realidade que eles propõem e o critério de realidade que eles põem. É, Bom, A definição de critério de realidade do EPR não é o problema. Porque se a gente for ver, a princípio ele está falando o quê? Se você consegue medir com probabilidade 1 alguma coisa, isso significa que tem alguma coisa na realidade com valor bem definido, né? Se a probabilidade é 1 de você medir, você não precisa medir para poder asseverar que aquilo tem um valor bem definido, né? Quer dizer, o Bohr, ele critica quando o Einstein e Rosen falam, mas sem, de maneira nenhuma, perturbar o sistema. Mas essa cláusula não é tão importante, ela pode meio que ser deixada de lado, né? Isso, acho que uma coisa que o Bohr meio que critica é o fato de que o argumento do EPR ele é puramente contrafactual, né? Então, não sei se a Amanda, quando ela falou do EPR, não sei se ela foi numa outra direção, mas a maneira que a gente geralmente expõe é assim, ó, eu estou aqui na Terra, o sistema está lá na Lua. Na Terra eu posso medir posição, mas não vou medir. Eu posso medir momento, mas não vou medir. Porque se eu medir, eu provoco colapso e
Agora, o que eu escolho medir não pode instantaneamente afetar a Lua por causa da velocidade da luz, demora um certo tempo para chegar lá. Mas eu tenho certeza que se eu medir um, o resultado vai ser dado um, se eu medir outro, o resultado vai ser dado um. Então, esses resultados lá na Lua têm que pré-existir a minha medição, porque eles, né, em ambos os casos que eu poderia fazer, eles vão ser bem definidos, mas não dá tempo dessa minha escolha se propagar até a Lua, porque isso é algo que eu tenho certeza que acontece instantaneamente. Isso está correto, né? Então, uma das coisas que o Boameck sugere em assim, e que é razoável, é de que não é válido na quântica você fazer raciocínio contrafactual. Você não pode raciocinar o que aconteceria se você fizesse. Isso seria uma maneira de escapar. Outra curiosidade que eu fiquei sabendo mais recentemente é que o EPR eles têm uma função de onda, né? E a função de onda é muito bonitinha, né? De onde caiu isso, né? Caiu do céu? Como é que foi isso? Ela não é trivial, né? Então, aparentemente, surgiu em discussões entre o Einstein e o Schrödinger em Berlim, em torno de 1930, quando eles estavam discutindo essas coisas todas, né? E eles vieram com aquele estado bonitinho lá que funciona tão bem no experimento. Eu tenho uma pergunta e um comentário. Vou começar com um comentário. Tem um pesquisador que o foco principal dele é computação quântica, ele é da Universidade Federal de Santa Maria, chama Jonas Maziero. Não sei se você já ouviu falar, mas no encontro de outono da SBF, ele apresentou um trabalho que no meio lá, você pega o scholar dele, tem um tanto de coisa de computação quântica e um trabalho sobre complementariedade. E eu não lembro dos detalhes, mas ele estava falando justamente do mesmo problema, que era refinar o princípio de complementaridade, mas ele tem um ponto de vista, tipo, super matemático, assim, de como pensar em quantificadores de o que é ser ondulatório e o que é ser corpuscular, e como modificar esses quantificadores nesses experimentos intermediários para que você continue tendo o princípio de complementariedade. Depois eu vou te mandar, pode ser que tenha alguma coisa a ver. Eu não lembro os detalhes, eu abri o PDF aqui de curiosidade, porque lembrei, e ele tem exatamente as mesmas figurinhas desse experimento de Afshar, Max-Ender, então pode ser que seja uma visão matemática de ideias parecidas. E outra pergunta que eu anotei e você comentou e falou que não ia comentar muito, então vou perguntar, que é como que fica a interpretação de experimentos de delay choice com esses refinamentos? Porque ela não é afetada, né? Então, bem, como vocês conhecem isso, mas vamos lá ser didático. Cadê? Então, um exemplo de delay choice mais simples o experimento começa, a luz entra por aqui e fala, fenômeno ondulatório, né? Mas ele vai ser ondulatório pelo fato de que tem esse espelho aqui. Então, na última hora, quando o pacote está chegando aqui, você pode retirar isso. E se retirar, aí você passa a ter informação de trajetória, né? Então, na detecção, você pode dizer que, nesse caso, ele é corpuscular, mas se tivesse mantido o S2, na detecção, você pode dizer que ele é ondulatório. Então, é mais ou menos isso. É só a ideia de que você pode esperar até o último minuto, quando o pacote está chegando numa certa região, para... Mas eu acho que isso não afeta muito a toda essa discussão. Eu acho que isso é uma coisa que é tranquila para a interpretação da complementaridade. Mais perguntas? Vamos. E é mais próximo, né, do trabalho de vocês, com partículas emaranhadas, que são complementaridade envolvendo partículas emaranhadas, né? A gente tocou só um pouquinho ali naquele experimento lá do aniquilamento de pósitons e elétrons, mas é uma coisa que tem bastante, acho que talvez mais interesse para quem trabalha com partículas correlacionadas. Bom, vamos agradecer o professor Oswaldo mais uma vez. Bem, deixa eu só agradecer, né, o convite. Eu acho que existe uma geração mais velha de
de filósofos e físicos de fundamentos. E depois da, né, vamos chamar da pequena revolução da década de 90, da informação quântica, né, surgiu uma nova geração que está, né, cobrindo todo aquele campo e muito mais, né? E é legal esse diálogo com essa velha geração. Então, assim, eu queria mencionar o nome do Luiz Carlos Riff, que é um cara lá do Rio que está aposentado, que merece, vamos dizer, ser convidado para falar, né? E você mencionou o Svetlishny, né? Que ele é brasileiro também, não sei se... e é da velha geração, E fora o Harvey Brown, né, que é que de vez em quando está no Brasil também. Então, acho que são pessoas interessantes para trazer, para trocar ideias, né? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Esperamos tê-lo aí novamente no futuro. Obrigada.